Provérbios capítulo 12. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas o homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. A falsa testemunha anuncia o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um tempo. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. O homem preguiçoso não acha o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Final do capítulo 12, gente. Tecer breves comentários aqui. Cada versículo aqui, ele guarda um grande ensinamento, como é esperado, mas não. Cabe a gente dar destaque a alguns, né? Que a gente vê, eu busco fazer isso aqui sempre observando o dia a dia e levar esses ensinamentos para o dia a dia. Então a gente, como eu já falei, é possível observar as pessoas nas suas ações. Então uma pessoa, o primeiro versículo já entrega muito do que até eu acredito. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Isso aqui tem um ensinamento nas duas pontas. E novamente, não é só um ensinamento, é engraçado que a gente pode meditar em cada versículo e tirar mais. Beleza. Ele vai falar que quem ama a instrução, ama o conhecimento, ou seja, a pessoa que quer sabedoria, que quer conhecimento, ela vai buscar sempre uma instrução, vai buscar. Por quê? Porque a instrução de alguém, imagina que a vida é um labirinto, vários caminhos, várias escolhas, várias coisas para fazer. Quando você recebe instrução de alguém, você tem a oportunidade
de desviar de vários pontos naquele labirinto e pegar um atalho. Mas, o que acontece? Acontece que se você não tiver aqueles... Não são atalhos, é saber o caminho, né, na realidade, ou ter atalhos mesmo. Mas se você não souber aquele caminho que alguém já te passou, você vai ter que passar por toda aquela jornada. E alguns dos desafios daquela jornada põem fim nela. Então vamos supor, eu não sei ler. Com a leitura, se eu aprender a leitura, eu vou conseguir aprender muitas outras coisas, né? Ler livros, ir a lugares, melhorar minha fala, conhecer pessoas. Se eu desprezar o ensinamento de quem me ensina a ler, eu estou fechando todas essas portas na minha vida. Claro, outra pessoa pode me ensinar, mas se eu desprezar o ensinamento da leitura, fechou todas essas portas. E isso vale para muitos conhecimentos, né? Tem muitos conhecimentos que sem a iniciação neles você fecha todas as portas de uma área. Informática mesmo. Se você, hoje em dia, os computadores, né? Se você não souber o essencial de informática para mexer no computador, você está com todas as portas daquela área de informática fechada. Você pode até mexer um mouse, clicar, mas na primeira vez que seu computador travar, você tem que desistir. Ou você pode ficar com um computador lento, sendo que você poderia, com poucos investimentos, ter um computador mais rápido e tudo mais. São exemplos. E aí tá, o que eu dei a repreensão é estúpido. Por quê, pessoal? Aqui vem o outro lado desse ensinamento. Primeiro ele falou sobre alguém que entrega o caminho, né, e que é alguém que gosta do caminho. E outro, o que eu dei a repreensão. O que eu dei a repreensão é estúpido, por quê? Imagine que a ameaça está aqui. Eu vou botar aqui como exemplo da tomada. E do outro lado, né, se eu botar o dedo, se eu passar, está o choque. Então, toda vez que a pessoa vai na tomada não é um bom exemplo, eu vou explicar por que ao final. Mas toda vez que a pessoa vai na tomada, eu digo, ó, não passa dali, não passa dali, não passa dali. Isso é repreensão, né? Eu estou dizendo, não passa dali, não passa dali. Estou criando na cabeça da pessoa as barreiras necessárias para ela se manter dentro de um limite de segurança. O exemplo aqui da tomada, né? Agora, por que a tomada não é um bom exemplo? Porque eu uso exatamente o exemplo da tomada com minha filha. Porque no caso da tomada, é bom você deixar a criança levar um choque. Porque quando ela levar um choque, se você estiver presente, ela vai chorar e vai entender que a tomada dá choque. Agora, se você nunca ensinar para uma criança que uma tomada dá choque, só não deixar ela botar um dedo, um dia, sem você, ela vai querer botar o dedo. E aí vai ser o ponto que vai, né, pode acontecer um acidente mais grave. Porque é melhor ela botar o dedo com você, supervisionando, do que sem você. Mas para outras, por isso que a tomada não é um bom exemplo, mas para outros ensinamentos, ou seja, para repreensão em outros males, por exemplo, más companhias. Então você ensina o que é más companhias e a pessoa não vai passar dali. Por quê? Se ela passar, a má companhia já vai puxar ela para todo o restante do abismo, entende? Então por isso que o que eu dei a repreensão é estúpido, porque a repreensão é realmente a criação de barreiras para que você não passe daquele ponto em determinadas coisas. Beleza. Agora vamos ver aqui alguns outros pontos, rapidamente. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Outro ponto importante, né? A mentira, como ele vai dizer lá na frente, o engano, essas coisas, mesmo que a pessoa faça, são passageiras. Então, como eu falei, não tem como você botar um alicerce de uma coisa super pesada sobre uma mentira, sobre algo em falso, que é o chamado em falso. Uma hora vai cair quando o peso chegar. Então é melhor você trabalhar com a verdade, sua verdade sustentar, né, todas essas coisas. Então o pensamento dos justos são retos. Se você é uma pessoa que quer trabalhar com a verdade, seu pensamento tem que ser reto. Você tem que trabalhar com a lógica que tudo que você está fazendo pode ser supervisionado, né? Claro que existe a vida privada, mas mesmo na vida privada, em algum grau, se necessário, poderia ser supervisionada. Afinal, está sendo supervisionada pela sua consciência, pelo seu subconsciente, por Deus. Mesmo que ninguém sabe, Deus está vendo. Então, que ele vai falar, a casa do justo ficará de pé. Maravilha. Todos os outros versículos, claro, tem algum outro que a gente pode tecer breves comentários, mas todos os outros, eles guardam um grande ensinamento. Aqui eu gostaria de destacar, a mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão para seus ossos. Então, por exemplo, o que adianta o marido ir lá, construir toda a imagem, né, uma imagem boa perante a sociedade, mas onde a mulher dele andar, ela andar desconstruindo tudo aquilo que ele fez, ela andar quebrando aquela imagem.
E não só de imagem, eu digo de virtude mesmo, de decisões, de palavras, de atitude. Então, por isso que vai falar aqui que a mulher virtuosa, é o versículo 4 do capítulo 12, é uma coroa para seu marido. Por quê? Se o cara construiu, ou mesmo ele já tem uma postura, e a postura da mulher é coerente com a postura correta do esposo, consequentemente, tudo vai ficar bem. Por quê? Porque está em uma coerência, a coisa está estabelecida. Agora, se a mulher anda desfazendo, que é como a gente já conversou lá atrás, se a mulher anda desfazendo tudo que o marido faz, ou até mesmo traindo ele, e tudo aquilo que a gente conversou lá atrás, acho que no capítulo 7, sobre a mulher que, enfim, aí lá tinha uns termos específicos, né? Mas que desprezava a instrução, como já falou aqui, que suas palavras são gritaria, que joga o corpo, que se anda vestindo de maneira vulgar, isso só desconstrói tudo que está buscando ser feito, claro. E essa pessoa vai ser castigada por suas próprias atitudes, porque a gente já viu lá a história dessa mulher e ela já tem um caminho definido e traçado na sua vida. Mas dia menos dia vem o resultado. Maravilha. O caminho do tolo é reto para seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. Isso é uma das coisas difíceis, né, de entender, porque chega um nível na vida que a gente mesmo se torna em algum grau nossos conselheiros, né? A gente é criado pelo pai, pela mãe, aí cabe buscar mentores, gente que tem mais conhecimento para a gente continuar evoluindo. Por isso que as pessoas buscam conhecimento. Mas o problema também é porque os tolos estão acreditando que eles estão no caminho certo, né? A medida da sua tolice, né? E aí cabe a nós buscarmos diariamente essa instrução para entender realmente, delimitarmos, criarmos os limites do que estamos fazendo e dizer até aqui que eu quero ir, até aqui que cabe o meu caminho, para que a gente realmente enxergue o que deve ser feito. O engano está no coração daqueles que imaginam mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Então, a pessoa que imagina o mal, que imagina armadilha para o outro, que imagina forma de enganar o outro, é ela que está se enganando, né? Porque no final, tudo que ela fez não tem um pilar, um sustento. Maravilha.